Já faz algum tempo, alguns anos, que eu subo aqui com um discurso de que a economia brasileira vai bem. Aliás, a economia brasileira está bem, mas não vai bem. Alertava 15 pontos que ameaçavam o futuro da nossa economia. Hoje, pouco a pouco, a gente começa a mudar o título e, em vez de dizer que a economia está bem, mas não vai bem, nós já somos obrigados a dizer que a economia não está bem. Não está bem em diversos aspectos, muitos dos quais eu já tive aqui a oportunidade de falar. No problema do câmbio, no problema da inflação, no problema das contas do setor público, no sentido das contas externas, no sentido da incapacidade de inovação, na burocratização, cada um dos pontos. Hoje eu quero me referir ao assunto da energia. Não estamos bem, não estamos bem. Não estamos bem porque não temos feito o dever de casa como deveríamos. Não temos trabalhado com planejamento e com competência, atacando os diversos eixos necessários em qualquer política energética hoje no mundo. Por exemplo, não demos ênfase à busca de fontes alternativas de energia, acreditando que é inesgotável o potencial hídrico, e que, por isso, energia solar, energia eólica, isso daí não merece credibilidade. É assim que o setor vem pensando. Aqui e ali tem um projeto, sim, de eólica, tem alguns projetos de energia solar, mas muito pouco. Não há um incentivo à produção de painéis solares no Brasil, como deveria ser. Mesmo o que a gente faz hoje de eólico e de solar, a gente importa a tecnologia, não há um investimento nisso. O senador Rodrigo falou aqui do seu orgulho da Embraer. A gente devia ter uma Embraer da energia alternativa. Não temos, não é essa a ênfase. Nós cometemos o erro, segundo ponto, de incentivar o consumo, em um tempo onde o mundo inteiro procura reduzir o consumo. Eu até aproveito aqui, senador Paim, para fazer um apelo. Todos aqueles, vocês que têm alternativas, propostas de como reduzir o consumo de energia, escreva para o Senado. Use o meu site, escreva, eu quero ouvir sugestões. Todos sabemos como. Quando foi preciso, no momento de um apagão, esse país reduziu o consumo em 20%. De lá para cá, as coisas melhoraram um pouco, subimos o consumo, e agora é um verdadeiro incentivo do governo federal ao aumento do consumo. Com poucos gestos, o Brasil poderia reduzir o consumo sem cair a qualidade de vida. Mas nós não fazemos esse exercício. Ao contrário, ao reduzir a tarifa da energia elétrica, o que o governo fez foi sinalizar: gastem mais, gastem mais, gastem mais. Nós, terceiro ponto, descapitalizamos o setor elétrico. Descapitalizamos pela redução da tarifa, que ou exige uma injeção brutal de recursos do governo federal, que leva a um déficit nas contas, ou inflação, ou endividamento, ou desvio de dinheiro de algumas prioridades mais importantes para o setor elétrico. Se não fizer uma dessas quatro coisas, nós vamos ter o setor elétrico ficando velho, arcaico, ineficiente, arriscado. Nós, agora, estamos no momento de perceber a degradação da outra base de nossa energia, a elétrica e a Petrobras. A Eletrobras e a Petrobras. As duas empresas estão hoje sob suspeita de degradação, de perda de credibilidade, suspeita de manipulação de informações, de manipulações de contas de um lado para o outro, e a tutela política
usando essas empresas para fins imediatistas na política. Isso é de uma gravidade profunda. E o resultado, senador Paim, da falta de competência, da falta de gestão, da falta de planejamento, da arrogância, como receberam aqui as nossas críticas, como arrogância que nos chamava de pessimistas, de desconhecedores. Quantas vezes aqui a gente não viu a maneira arrogante como os representantes do governo aqui trataram aqueles que faziam alertas, eu não falo crítica até, alerta. E, finalmente, a euforia que engana, a euforia que cega, a euforia que faz com que a presidenta do Conselho de Diretor da Petrobras assine uma coisa sem olhar com cuidado o que é que estava por trás. O que fez a presidenta Dilma, naquele momento, assinar com tanta facilidade aquele acordo, que agora ela reconhece que não tinha as informações necessárias, foi a euforia, o deslumbramento, o mesmo que levou o senhor Eike Batista à falência. Foi a euforia que cega, que não permite ver a realidade, não permite ver, por exemplo, as informações que estavam por ali. Isso leva a Petrobras à situação que nós temos hoje. Um dos grandes problemas da empresa é o controle de preços dos derivados que o governo impõe como forma de enganar os preços. Porque a inflação não se controla com mão política. Inflação só se controla com o aumento da produção ou com a redução da demanda. Ninguém quer redução da demanda, então tem que ser a produtividade. Mas procura-se uma maneira mais fácil. O país tem uma empresa enorme e diz, vamos baixar o preço dos combustíveis, mesmo que a empresa perca lucro. Com isso, perca credibilidade. Com isso, tenha suas ações jogadas para baixo. Mas, pelo menos, adia-se um pouco, artificialmente, a elevação da taxa de preços. Todo mundo gosta quando o governo toma medidas que baixam o preço. Mas depois vem a conta, e a conta vai chegar. A conta vai chegar quebrando esse controle que não se sustém por muito tempo e ameaçando a situação da empresa. Com o aumento da importação de combustíveis para atender o forte crescimento da demanda, essa política tem drenado uma parte significativa do caixa da estatal, impedida de alinhar os seus preços com o mercado internacional. Ficamos com uma estrutura de preços aqui diferente da estrutura lá fora. A Petrobras, se exportasse, ela teria uma rentabilidade muito maior. Mas é obrigada a vender barato aqui. Aqui perto, a Argentina sofreu isso um tempo atrás com a carne, com uma visão muito mais humanitária, que era alimentar a sua população. Mas a economia pagou um preço. A empresa tem mantido os preços domésticos defasados em relação ao mercado adicional, com o objetivo de controlar a inflação e incentivar a atividade econômica. Desde 2003, a defasagem dos preços da gasolina e do diesel promoveu perda de mais de 40 bilhões, senador Rodrigo. O senhor falou aquelas perdas que o Hélio Gaspari mostrou. Faltaram essas perdas, 40 bilhões pela defasagem de preço. Em 2013, a estatal tem perdido algo em torno de 1 bilhão mensal, só com a importação de gasolina e diesel. E um país que se dizia há poucos anos atrás autossuficiente. Mentiam ou erraram? Uma das duas. Ou mentiam para nós dizendo que havia autossuficiência, ou incompetentemente ficamos para trás. A empresa tem enfrentado dificuldades para cumprir seus cronogramas de investimentos. Desconfia-se que os investimentos para o pré-sal não serão cumpridos, até porque preferiu-se o que tem suas vantagens, que fossem investimentos nacionais. O resultado tem sido o atraso e a revisão de vários projetos e a queda da produção da empresa, que em 2013 deve ser de 2%, voltando aos níveis observados em 2009, 5 anos atrás.
A construção da refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco, reflete problemas relativos à gestão de projeto de construção de refinarias pela Petrobras. O custo previsto multiplicou, pasmem, por 10, de 2,3 para 20 bilhões. E a sócia venezuelana não aportou o dinheiro até o momento que prometeu. O que, mais uma vez, é o resultado daquele item de problema chamado euforia. Assinou-se levianamente. A leviandade é uma filha da euforia. Da mesma maneira que a presidente assinou daquela maneira, levianamente, porque apressada sem ter todas as informações. Embora alguns diretores digam que ela tinha as informações, o que aí é mais grave ainda do ponto de vista de caráter. A compra da refinaria de Pasadena, que hoje está na imprensa, é mais do que um negócio péssimo do ponto de vista financeiro. É um negócio escuso e é um negócio suspeitoso. Apesar de, em 2010, ter realizado a maior capitalização da história, que gerou a injeção de 45 bilhões em seu caixa, a empresa está hoje perigosamente perto dos níveis que fariam com que perdesse seu status de grau elevado de investimento. No ranking elaborado pela consultoria internacional PF Energy, mostra-se que em 2010, ano da mega capitalização, a estatal brasileira é a terceira maior petrolífera do mundo, com valor de mercado de 228,9 bilhões. Em 2012, caiu para a sétima posição. Sétima posição. Isso depois que descobrimos o pré-sal. Algo está muito errado em tudo isso. Algo está muito errado naquilo que eu levantei de incompetência de gestão, de leviandade na gestão, de arrogância nas decisões, de euforia na visão do horizonte e no falta de planejamento total, que é uma das coisas que caracteriza esse governo. É um governo do presente, do imediato, porque é um governo que privatizou a política, perdeu a perspectiva do global e do longo prazo e se preocupou com o imediato para cada um. Beneficia cada um, mas não beneficia o todo. Trata o Brasil como se fosse a soma dos brasileiros, não é. O Brasil é a soma dos brasileiros que estamos aqui e dos que virão no futuro. Às vezes, beneficiar os que estão aqui prejudica os que virão no futuro. Aliás, em geral, o grande papel do estadista é combinar o benefício dos que estão vivos aqui, seus eleitores, com os que virão no passado e nem nasceram ainda. Os governos que nós tivemos, nesses últimos 2, eles não têm preocupação a longo prazo. Eu poderia citar aqui um por um dos projetos desse governo, que são bons, eu até chamo de privatização benéfica, diferente desse aqui do Pasadena, que é uma privatização maléfica. Pois bem, nós colocamos a nossa empresa nessa situação. A dívida total saltou, e eu passo depois disso a palavra ao senador Rodrigo, a dívida total saltou de 117 bilhões no fim de 2010 para 249 no final de junho desse ano, ou seja, mais que dobrou em 3 anos. Tome-se que um dos próximos passos é a realização de nova capitalização da Petrobras após as eleições de 2014. Teme-se. Isso implicará, se for feito, em maior diluição do poder dos minoritários, aprofundando o movimento de estatização da empresa, com consequências de ela ser ainda mais manipulada, ainda mais manejada com fins imediatistas e privatistas do ponto de vista dos resultados apenas para o consumidor no presente. Eu passo a palavra ao senador Rodrigo Hollenberg. Muito rapidamente, senador Cristóvão, só para cumprimentar a Vossa Excelência, como Vossa Excelência mesmo propôs, nós vamos voltar a esse tema com mais profundidade na semana que vem, com certeza, com a presença de representantes do governo, que vai nos permitir aprofundar o debate, e ter o contraditório. Mas tem 2 questões que chamam muita atenção no pronunciamento de Vossa Excelência e que eu levantei esse microfone de à parte para lembrar, mas Vossa Excelência assim o fez.
Todos nós, brasileiros, lembramos o quanto o governo gastou em campanhas de publicidade, ufanistas, mostrando que o Brasil tinha ficado autossuficiente em petróleo. Foi realmente, se nós formos olhar no mercado publicitário, talvez tenha sido uma das maiores campanhas publicitárias da história do país. E efetivamente o que nós percebemos hoje é que efetivamente nós não somos autossuficientes. Pelo contrário, nós estamos comprando gasolina mais cara do que vendemos e isso tem produzido um déficit importante para a Petrobras e tem feito com que as ações da Petrobras estejam caindo no mercado de ações. E tem feito com que a Petrobras venha perdendo importância no mercado internacional de petróleo. A outra questão que chama a atenção, e não está presente apenas na questão da Petrobras, a gente pode, praticamente em todos os ambientes do país, chama a atenção a falta de planejamento. A falta de planejamento realmente é uma coisa impressionante e que não se refere à questão energética, e é uma questão muito grave, porque o governo, e eu quero lembrar a frase da presidenta Dilma, que para ganhar a eleição se faz o diabo. Essa frase não é minha, essa frase foi da presidenta Dilma, que para ganhar a eleição se faz o diabo. E nós temos que estar preocupados, senador Cristóvão, porque nós estamos no ano de eleição. E o governo pode fazer o diabo para tentar ganhar a eleição. E é importante registrar isso porque tem informações, tem medidas que precisam ser tomadas com coragem, porque muitas vezes desagradam, mas que, em função de estarmos no ano eleitoral, não são tomadas porque o governo precisa fazer o diabo para tentar ganhar a eleição. Nós estamos ouvindo, aí os jornais mostram, a queda substantiva da reserva de água dos nossos reservatórios das hidrelétricas brasileiras. E estamos percebendo que há um aumento do consumo de energia. Isso pode levar a um colapso energético. Ao invés do governo assumir que isso efetivamente, esse risco acontece, tomara que não ocorra. Eu não sou daqueles que torço longe de mim, torcer pelo pior, melhor. Não, eu quero que chova bastante, chova para irrigar as terras brasileiras, para melhorar a nossa agricultura e para encher os nossos reservatórios. Mas a responsabilidade de quem está no comando do país é tomar todas as medidas e alertar a população para os riscos que nós temos. Se não reduzirmos o consumo de energia, não seria muito mais honesto dizer, olha, a situação está crítica e é importante que todos possamos fazer um esforço para fazer uma redução no consumo de energia elétrica e reduzir o risco de um efetivo apagão? Não seria muito mais honesto? Mas acontece, senador Cristóvão, que naquele momento a presidenta Dilma foi traída pela própria sinceridade de dizer que para se ganhar a eleição se faz o diabo. E o governo já está fazendo o diabo para tentar ganhar a eleição. Eu acho que não vai ganhar de jeito nenhum, porque o que eu sinto é que há um esgotamento do modelo. A população hoje está mais informada, são as redes sociais, as tecnologias de comunicação e informação, e a população está enfadada, a população está percebendo que a sua qualidade de vida está diminuindo. E, portanto, eu tenho plena convicção que quando começar o processo político eleitoral, eu não me iludo com pesquisas a essa altura do campeonato, o que a gente percebe é o sentimento da população. A população está dizendo, nós não queremos mais as instituições funcionando como estão. Nós preferimos um governo sincero, que reconheça as dificuldades e diga assim, vamos compartilhar juntos a solução para o enfrentamento dessas dificuldades, mas não fingir que não tem dificuldade fazendo o diabo para tentar ganhar a eleição. Senador Rodrigo, eu lembro que uns 3 anos atrás, senador Randolph, aqui no discurso sobre esses assuntos, não sobre Pasadena, mas sobre a crise que vinha, eu falei que é famosíssimo o discurso de Churchill na Inglaterra, quando ele, no início da guerra, disse: para vocês eu ofereço sangue, suor e lágrimas. E foi assim que ele ganhou. E eu dizia, se fosse a presidenta Dilma, naquele governo da Inglaterra, ela teria dito, já ganhamos a guerra.
e teria perdido. Eu lembro que eu falei isso. É um erro a euforia nos momentos arriscados. Ou é porque acha que tudo está bem, chama-se isso incompetência, ou é porque sabe que está mal e diz o contrário. Aí é desonestidade. Nós estamos vivendo um momento de profunda gravidade. Eu creio que, inclusive, devemos despolitizar isso, no sentido de partidarizar. Devemos tirar de que seja uma disputa de um candidato contra outro e que se torne uma preocupação patriótica de todos com o bom funcionamento das nossas instituições, não apenas as políticas, mas as econômicas e as de nossas grandes empresas. Por isso, senhor presidente, eu quis trazer esse assunto e vou deixar para a próxima semana me dedicar mais ao assunto Pasadena, a esse fato, esperando inclusive o que vai acontecer nesse final de semana na mídia, quais são as novas informações que a gente tem, quais as explicações que o governo vai dar, que de repente nos convence de que nós estamos errados. Eu vou deixar o aspecto específico Pasadena, essa refinaria que foi comprada por um preço muitas vezes maior do que tinha sido comprado um ano antes por outra empresa, e que depois entrou naquela confusão toda e terminou custando, quem sabe, 2 bilhões de reais, para falar na próxima semana. Mas antes de encerrar, eu passo a palavra ao senador Randolfo Rodrigues. Senador Cristóvão, talvez o convencimento por parte do governo nesse momento mais difícil seja provar que nós estamos errados. Porque de ontem para hoje, nas últimas 24 horas, do surgimento das denúncias, o governo teve a oportunidade de tentar contradizer os fatos. E os fatos das últimas 24 horas são os fatos que têm se levantado contra o governo. O que nós estamos assistindo parte do governo é um jogo de empurra, de um lado para o outro, num triste espetáculo que eu diria antirrepublicano. Um jogo de empurra, um tentando jogar a responsabilidade para um outro personagem, sobre quem foi de fato o verdadeiro negligente. E um desses personagens é aquele, ou melhor, é aquela que hoje é a responsável pela condução dos destinos do nosso país. Isso que é mais temeroso. Por isso, eu quero reiterar, senador Cristóvão, que a decisão que tomamos ainda há pouco no gabinete do senador Pedro Simon foi a mais adequada. Nós irmos à instituição republicana. Eu acho que a grande conquista que nós tivemos com a Constituição de 1988 foi os poderes que foram concedidos pela Constituição ao Ministério Público. Eu vi recentemente um documentário da Associação Nacional dos Procuradores da República, em que o ex-ministro Supremo, que o senhor conhece bem, e procurador da República, Sepúlveda pertence, comentava como foi escrito o capítulo sobre o Ministério Público na Constituição de 1988. E eu reputo que os poderes que foram lá concedidos não poderiam ter sido mais adequados. Porque se nós não tivéssemos o fato de nós termos essa instituição com os poderes que nós temos hoje, é que nos possibilita dar os passos que nós podemos dar. De fato, eu sei que aqui nós poderemos utilizar o instrumento da CPI, como talvez seja até levantado aqui por alguns colegas senadores. Agora, eu até apoio, acho que Vossa Excelência também apoiará, subscreverá pedido de CPI que tem aqui, não há problema. Eu até dizia que requerimento de CPI é a coisa mais fácil que tem. Eu tenho até um pronto aqui, não é problema. Fazer requerimento de CPI é fácil. A gente solicita para algum assessor nosso ir ali, fazer e está pronto o requerimento de CPI. O difícil é como conclui a CPI.
Eu estive em uma, CPI do Cachoeira. Foi uma das maiores vergonhas que esse Congresso Nacional já fez. Então, o problema é como vai terminar a CPI. Então, eu acho que nós temos que ter, assim como nós estamos questionando um erro invigilando, no caso, cometido pela Presidente da República, nós não podemos incorrer num erro invigilando de nós, enquanto senadores da República, que temos o dever de fiscalizar. Informado que somos do erro que teve, temos o dever de agir de imediato. E não tenho dúvida que a medida que tomamos é a mais adequada, correta e urgente. Procurar o Procurador-Geral da República, ir até ele, pedir a atuação imediata do Ministério Público. E as providências e apurações que forem necessárias ter por conta dele, que ele o faça e que, inclusive, comunique ao Congresso Nacional em relação a isso. Eu não tenho dúvida que esta é a melhor medida que tem que ser tomada diante desses notórios e graves acontecimentos que denotam contra a Petrobras e denotam contra a nação. 1,9 bilhão de reais é o dado que dá conta. É um sacrifício enorme para o erário público, para uma nação, inspirado na sua presença aí na tribuna, vendo daqui, então, falar de educação, para uma nação que tem ainda 9% de sua população analfabeta, que tem estados do Nordeste com 22% da população analfabeta, 14 milhões de analfabetos, parece-me que é esse o número, desperdiçar milhões que poderia ser destinado para isso, é um crime que não pode ficar sem a devida apuração, que não poderia deixar de ficar sem uma providência por parte de nós, e não tenho dúvida que foi essa providência que nós tomamos na tarde de hoje, para proceder na próxima terça-feira, foi sem dúvida alguma a mais justa, adequada que deveríamos tomar. Obrigado, senador. Eu quero concluir, senador Paim, dizendo que o governo, para não citar a presidenta pessoalmente, mas eu acho que no fundo é ela, nos deve 3 desculpas, senador Randolph. A primeira desculpa é ter assinado aquele negócio, sem ter as informações necessárias. É uma desculpa dizer, não apenas que não tinha, mas pede desculpas à opinião pública por ter assinado um documento sem ter as informações devidas e que levou a um prejuízo de 2 bilhões de reais. A segunda é ter descoberto isso algum tempo depois e não ter nos comunicado. Ter esperado que a imprensa descobrisse, que a imprensa divulgasse. Se a imprensa não divulgasse, o erro continuará sendo dito aqui como não sendo um erro, como sendo um acerto. E terceiro, ter mantido no cargo os responsáveis pelo erro que ela cometeu. É inacreditável. Porque um erro que leva a um prejuízo de 2 bilhões, além disso, some-se o erro que leva à perda de credibilidade de uma presidente da República, porque o prejuízo de 2 bilhões é grave, mas o prejuízo da perda de credibilidade, de confiabilidade, de respeito pela sua capacidade de gestão, não é menor. Eu creio que ela não ter demitido as pessoas que a colocaram nessa situação faz com que ela tenha que nos pedir desculpas, porque esse foi mais um erro cometido em toda essa confusão criada na gestão atual dessa empresa maravilhosa que é a Petrobras. É isso, senhor presidente. Muito bem, senador.